bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos falar hoje de processo legislativo e da diferença entre lei ordinária e lei complementar. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a própria Constituição já traz as matérias atinentes à lei complementar. Então, quando precisar de uma lei complementar, ela vai falar regulamentado por lei complementar. Se precisar de uma lei ordinária, ela vai dizer lei, certo? Então, o que a gente já aprendeu? Que a lei complementar, ela refere-se a matérias específicas e a lei ordinária, matérias residuais. O que sobrar é da lei ordinária. O que a Constituição disser que é lei complementar, é lei complementar. Na pirâmide de Kelsen, tem um homem chamado Hans Kelsen. Ele fez lá uma pirâmide que se usa até hoje, as pirâmides da importância das leis, vamos dizer assim, para vocês entenderem, quem não é da área. No topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. Depois vai ter as emendas, depois os tratados de direitos humanos, os tratados internacionais, depois a lei complementar, embaixo a lei ordinária, regulamentos, decretos, medidas provisórias, tudo lá para baixo. Gente, lei complementar está acima da lei ordinária? Sim, ok? Entenderam? No processo legislativo como um todo, vamos entender que tem 3 fases. Fase introdutória, fase deliberativa e fase complementar. Na fase introdutória, nada mais é do que a iniciativa. Quem teve iniciativa de fazer essa lei? Quem iniciou com isso? E nós vamos gravar que são 4. Os 3 poderes e 2 extras. Poder executivo. Presidente da República pode iniciar? Claro que pode. Poder legislativo. Qualquer senador, qualquer deputado ou comissão do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados pode iniciar projeto. Poder judiciário. Os tribunais superiores podem e o STF, Supremo Tribunal Federal, também pode. E o 4 são os 2 extras, é o Procurador-Geral da República e os cidadãos, nós, para quem a lei foi feita. Nós podemos iniciar? Sim, pode ter iniciativa popular de lei, desde que seja subscrito por 1% do eleitorado nacional, dividido em, no mínimo, 5 estados, sendo que cada um deles tem 0,3% do eleitorado. Cri, cri, cri. Bem fácil. 1% do eleitorado nacional dividido por 5 estados, sendo que cada um deles não pode ter menos que 0,3% do eleitorado. Mas não é isso que a gente tá vendo isso agora. A gente tá vendo a diferença, né? Então, vamos lá, bora. Vimos a fase introdutória, quem faz a iniciativa. Agora vamos falar a fase constitutiva, também chamada fase deliberativa. Nós temos 2 deliberações, a deliberação legislativa e a deliberação executiva. A deliberação legislativa nada mais é que os nossos legisladores, deputados e senadores, estamos falando aqui em âmbito federal, né, gente, da União, eles vão votar a lei. Se for uma lei ordinária, a deliberação legislativa vai acontecer por quórum da maioria simples. Se for uma lei complementar, vai haver deliberação legislativa com quórum de maioria absoluta. E essa é basicamente a diferença entre lei ordinária e lei complementar. De resto, elas são totalmente iguais. Eu vou continuar o processo legislativo, mas a diferença é que lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta. O que é maioria simples? Maioria simples é a maioria dos presentes. Então, por exemplo, se uma casa legislativa tem 70 membros e chegou na reunião 41, a maioria deles é a metade mais 1. Beleza? Não corta a pessoa ao meio, tá, gente? Tem que ser um número inteiro. E a maioria absoluta, que é necessário para a aprovação da lei complementar? Bom, a maioria absoluta é a maioria dos membros. Então, eu pego, se são 70 membros numa casa legislativa, para aprovar uma lei complementar, eu preciso da anuência de, no mínimo, 36 legisladores. 35 é a metade, mais 1, o número inteiro depois da metade dos membros da casa.
não são dos presentes. Lei ordinária, maioria simples, maioria dos presentes. Lei complementar, maioria absoluta, maioria dos membros da casa. Passou por essa fase, passou lá pelo Senado, passou pela Câmara, e aí vai para a deliberação executiva. O presidente da República vai dar sanção ou veto. Lembrando que o veto pode acontecer em 15 dias úteis e ele pode ser derrubado pelo Congresso. Já a sanção pode ser expressa ou tácita. Expressa se o presidente sanciona a lei. Tácita é se ele deixar de vetar a lei. Lembrando, então, que não existe veto tácito. O veto tem que ser sempre expresso. Já a sanção, a anuência do presidente àquela lei, pode ser expressa ou tácita. Tudo certo? Passada essa fase constitutiva, também chamada de fase deliberativa, vamos para a fase complementar, que é a promulgação da lei. Ele atesta a existência dessa lei. Esta lei existe. E a publicação no Diário Oficial da União. A publicação vai me dar eficácia da lei. Vai dizer, pessoas, conheçam a nova lei. Quer dizer que ela já vai estar em vigor, Ju? Não, não necessariamente. Algumas leis podem entrar em vigor no dia da publicação. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, está escrito lá embaixo. Como pode também existir a chamada vacatio legis, que é um tempo para as pessoas poderem se adaptarem à nova ordem legislativa. Depois, mais adiante, falaremos do tempo da vacatio, falaremos quando a deliberação começa na Câmara, quando começa no Senado. Isso é assunto para uma próxima aula. Um mega beijo! Tchau!